no jogo fatídico, pífio, patético, vexatório, acabaram minhas palavras aqui, contra o Atlético Paranaense, a torcida protestou, né, contra o técnico Renato Gaúcho. Depois da ofensa, veio aquele grito que a gente morre de saudade de ouvir, que em 2019 foi muito fundamental, que foi o olê, 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 mister, mister. E o Jorge Jesus comentou, né, os gritos da torcida de mister, os gritos de mister na torcida, no caso, né, e disse que as imagens sempre vão tocá-lo, né? O técnico do Benfica diz que o Mengão sempre acarinhou, mas ele é evasivo, né, ao comentar as possibilidades de retorno no futuro próximo. Mas ele disse o seguinte, Rafa: minha mala está sempre feita. Treinador vive de resultados. Não dá para esperar, né, um projeto longo na vida de um treinador. E isso é verdade mesmo. Teve mais coisa que ele disse, meu amigo Rafael. Ele falou o seguinte, abre aspas para o Mister: se me perguntar se eu fico satisfeito de ver um clube que me acarinhar como sempre me acarinhou, só se eu fosse insensível. Como não sou insensível, são imagens que me tocam muito, disse o técnico Jorge Jesus. Um treinador, não digo isso hoje, eu sempre digo, minha mala está sempre feita à porta. O treinador vive de resultados e, portanto, não pode ter um projeto definido. Os resultados é que definem as carreiras, os momentos do treinador. E o importante para mim é que, neste momento, o Benfica é minha casa. Vim para Portugal com um objetivo bem definido. Sei bem o que quero, ganhar só se for portuguesão. Mas o meu futuro eu não sei. Estou dependendo dos resultados. Se não ganhar o portuguesão, não ganha nada. Literalmente isso. Mas, né, meu parceiro Rafa, em seu segundo ano de Benfica, Jorge Jesus tem contrato com o clube português até o meio de 2022, quando será encerrada a temporada 21-22 no futebol europeu. O Benfica, por enquanto, lidera o campeonato português nesse momento, e o tema da renovação de contrato do treinador tem sido abordado constantemente pela imprensa portuguesa, uma vez que o clube agora tem um novo presidente, que é o Rui Costa, né, ex-jogador de futebol, que assumiu o lugar do Luiz Felipe Vieira, ex-presidente do Benfica e amigo pessoal e responsável pelo retorno do Mister no ano passado para as terras lusitanas. Rafa, com essa troca de presidente, com a chegada do novo mandatário, que é o Rui Costa, apesar da campanha de estar em primeiro no campeonato português, alguns portugueses, me arrisco a dizer pelo que eu pesquisei, não estão tão contentes assim com as apresentações do Benfica nos últimos jogos. A pergunta que eu te faço é aquela que você viu na thumbnail. E aí, um dia ele volta? Um dia ele volta. Bom, assim como você, eu me emocionei com aqueles gritos de olê, 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 mister. Pena que o que um dia era um grito de celebração, um grito de comemoração, até de agradecimento, virou um grito de protesto. Acho que metade protesto e metade saudade, né, cara? O Flamengo não estava celebrando absolutamente nada. A canção foi correta, foi bem escolhida, bem cantada. A playlist estava boa. Mas que pena que o significado mudou tanto. Que pena que era algo que a gente cantava ao final dos jogos, em situação de vitórias convincentes, e a gente passou a cantar para demonstrar o quão ruim são os nossos resultados. A gente cantava depois de dar uma chinelada nos outros e tivemos que cantar quando nós tomamos uma. Isso é triste. A culpa do que está acontecendo não é só do técnico do Flamengo. Está longe de ser. A culpa vem lá de trás. Por isso que a gente chama o Landim de rainha da Inglaterra, que nunca aparece. Hoje apareceu, é tema da nossa live. Que tem um poder acima dele, que tem um poder acima do Marcos Braz, que tem o total poder, nada faz. A culpa está lá em cima. E aí eu convido todos vocês a procurarem no Twitter o fio de um candidato à presidência do Flamengo, que eu esqueci o nome. Tá? Eu vou até recuperar o nome aqui enquanto eu vou enrolando para vocês aqui o que eu estou falando, que nesse momento eu estou fazendo a busca e já achei que o cara chama Ricardo Henriksen. Desculpe se eu pronunciei da maneira errada. Mas é isso. A culpa não é só do técnico. Tem muita coisa antes do técnico. E eu ia chegar nesse ponto, porque tem a ver com esse assunto que a gente está falando agora, de Jorge Jesus, do que o Rafa está comentando.
E a minha resposta para entrar nesse assunto seria, respondendo ao Rafael, de ter falado por que de 4 técnicos, ou 5, por que um deu certo? Por que só um deu certo? Porque esse um trouxe um batalhão com ele. Trouxe o que o Flamengo deveria ter em casa. Mas aí, na hora que esse cara sai, escancara o problema. Escancara o problema. Por quê? Porque na hora que o Jorge Jesus vai embora, você fala, não tem ninguém para blindar esse time. O Jorge Jesus blindou o time do Flamengo. Se desse algum BO, ninguém sabia. Ele resolvia. Era resolvido rápido. Tinha uma equipe por trás disso. Agora, nos técnicos brasileiros, não existe essa equipe. Por isso que a gente implora, e por isso que eu convido vocês a ler esse fio. Não estou fazendo campanha, não faço e nunca vou fazer. Tá? Nunca. Mas, quando a gente lê alguma coisa inteligente, a gente tem que falar. Isso é óbvio. A informação, ela tá aí para todo mundo. Então, o nosso sonho, e a gente já falou isso várias vezes, não só no Zona, mas todos os outros canais também, que, cara, a gente não tem aquela famosa comissão permanente. E essa comissão permanente, se você investisse nela igual você investe milhões em jogador de futebol, a gente estava ainda mais em outro patamar. Ainda mais. Então, assim, o erro vem dali. Agora, por que o Renato leva uma culpa? Por que o Renato tem uma grande parcela de culpa? Pelo que o Rafa falou agora. Por não minimizar as possibilidades de erro. O que eu chamo de minimizar a possibilidade de erro? Não entra com o Diego Ribas de titular de primeiro volante. Ou de volante depois de muito tempo de lesão no jogo contra o Atlético Paranaense, que o confronto não está decidido, não entra. É um jogador que não sabe tocar a bola de primeira, ele segura a bola. Ele segura a bola sempre onde não pode. Ele vive numa bolha, que a bola vem no meio de campo, na cabeça dele não tem ninguém perto de mim. Eu posso dominar, eu posso olhar para a esquerda de vocês aí, ver se tem alguém livre, e se não tiver, eu posso virar para a direita e ir para lá. Ele não tem mais isso, não pode. Você tem que, antes da bola chegar em você, você já tem que saber onde é que você vai pôr essa bola. Então, na hora que aquele passe para o meio de campo acontece, todo mundo que está assistindo a nossa live viu. Toca de primeira para o lado esquerdo. Todo mundo viu, óbvio, não vou ser... O nosso ângulo vendo da televisão ou vendo do estádio é muito mais fácil de detectar isso. Mas um cara que é um jogador de futebol profissional, com a carreira que tem, que eu respeito demais igual a dele, também deveria ter visto, e ele deve ter visto. Mas não é do feitio dele dar um passe de primeira. Ele segura, dá a bundada no marcador para tentar cavar uma falta ou proteger a bola para ter um tempo maior para girar para um lado e para o outro, e perdeu a bola consequentemente. Não foi só uma vez no jogo de hoje, no último jogo, não foi só uma vez com a camisa do Flamengo. Então, assim, você pode minimizar as possibilidades de erro, né? Então, leva parcela, mas dizer que a culpa é única, exclusivamente, e que essa troca do técnico vai ser o suficiente para que tudo melhore e a gente viva num mar de flores, ótimo. Ah, não põe o René. Ah, é uma sucessão de erros, Agora, por que o JJ traria essa expectativa? Porque junto com o JJ vem uma galera, e é essa galera que você tem que ter. Então, se um dia você conseguir isso de novo, Flamengo, de ter um técnico desse gabarito, que tenha essa equipe, você tem que montar uma, e a primeira exigência na hora de contratar esse técnico é, ok, você pode trazer quantas pessoas você quiser. Igual, não sei se foi o André Vilas Boas que falou isso pro Benja. Foi ele que falou isso pro Benja. Um dia eu estava prestes a aceitar para um outro time. Aí eu tenho 8 profissionais. Se você não quiser um desses 8, eu não vou. E é isso, tá certo. Você tem que chegar para esse técnico e falar assim, você pode trazer quantas pessoas você quiser, de confiança sua, quantas pessoas você quiser, mas eu tenho uma exigência. 2 pessoas da minha comissão permanente vão estar com você vivendo 100% do tempo. E é isso, né? Para gerar esse conteúdo, para estudar isso tudo, né? Enfim, o Jorge Jesus não fez isso, ele blindou. Ah, vamos botar o Fera para ficar ali no dia a dia. Não. É minha equipe. O que acontecia na equipe, só eles que ficavam sabendo disso. Essa seria uma exigência que deveria ser feita. O jeito que ele recebe a bola, você já sabe que se você abafar, eu até achei falta no Diego naquele lance, mas é um lance que ele não está tendo condição suficiente de ter uma boa solução com a bola. O cara rouba a bola ali do segundo volante, os caras vão dentro do gol do Flamengo. Exatamente. Então,
talvez, né, não seja o jogador a jogar naquela posição ali mais. E aí fica difícil para ele, porque ele também já não consegue mais jogar de meia no Flamengo. Não é mais amador. Ele pode voltar a tentar ser primeiro volante, para tentar receber essa bola de frente. Já minimiza isso aí. Mas aí ele teria que ficar atrás do Arão, ficar atrás do Thiago Maia. Quando que ele vai jogar? E aí tem a questão do poder de marcação. Será que ele vai ter o mesmo poder de marcação do Arão e do Thiago Maia? Ele não tem. Então ele fica numa posição meio desconfortável por causa dessa característica, entendeu? Fica um gasto extra totalmente sem necessidade. Vira, como eu já falei, vira a cueca branca do pack de cuecas. Entendeu? E ele não soube se adaptar. Depois eu vou pensar melhor dessa analogia da cueca branca. Você não conhece a analogia da cueca, Rafa? Eu não conheço a analogia da... Eu vou até pensar isso a próxima vez que eu for comprar cueca. Se você quiser discorrer sobre o assunto, fica à vontade, cara. Se inscreva no Zona Rubro Negra, Rafael. O PEC, você já usou esse exemplo aqui, Se eu citar de novo, a galera do chat me mata. Se eu citar Rapaz, como é que eu nunca ouvi isso, cara? A cueca branca? Cara, e o pior que... Não, tem sempre um inscrito que fala assim, lá, vem de novo. É igual o Bigode e eu zoando a questão da Libertadores sem luz. Eu vou ser breve. Vamos supor que você só gosta de cueca preta. Você só usa cueca preta. Aí você precisa comprar uma cueca preta. Só que você sempre encontra o quê? Um pack que vem com 3 cuecas. Só que vem uma preta, uma cinza e uma branca. Ou uma preta, uma azul marinho e uma branca. Mas normalmente vem 3 cores diferentes. Mas você fala, pô, eu só queria a preta. E o preço é bom. Mas se tivesse uma, e às vezes é raro de achar uma só, você não encontra. O trio de 85 é um pack de cueca. Por quê? O Felipe Luiz é a cueca preta. É aquela que você quer, você conta com ela, você gosta, você renova com ela, você quer comprar ela. A cinza / azul marinho é o Diego Alves, que você fala, porra, se a preta estiver lavando, ok. Vão pro jogo, ela passa. Agora, a branca você não quer, a branca não precisa, mas ela vem junto, filho. Então o 385 é um pack de cueca. Véio. Já falei isso, já devo estar tomando já essa hora, fato, mas é inevitável, é literalmente isso. Um abraço meu parceiro, inclusive, Bruno Martins, mas vida que segue. Não, tá boa, foi boa a analogia. O Diego Alves seria a cueca. Eu sei, talvez eu nunca tenha prestado atenção, porque eu não me ligo muito em negócio de cor, mas eu acho que é isso aí. A cueca branca, se bem que a cueca azul marinha aí, ela também não tá muito... Eu não sei se dá para ser azul marinho, não, né, cara? Não é animador. Não é aquela cueca que no dia do negócio você põe, tipo, porra, minha confiança tá lá no alto, vamos. Hoje tem. Você, não é. Pelo contrário, é até uma cueca que tá... Eu diria até uma cueca meio frouxa. Aquela cueca que às vezes escorre alguma coisa e tal. Acho que o Diego Alves está mais para essa cueca aí. Mas foi boa. Tem até um perguntando aqui quem não usa cueca. Aí a analogia não serve, cara. Aí você conta com o Léo Pereira. Você conta com o Léo Pereira. Porque se você der uma brecha, filho, você perde a calça. O Landim vai ao Ninho do Urubu e também o Gabigol conversou, né, com torcedores organizados do Flamengo antes do treino desta sexta-feira. O presidente buscou resolver problemas relacionados ao futebol e ao departamento médico do clube. O Gabigol, por outro lado, se encontrou com torcedores na porta do CT, muito para conversar sobre o que aconteceu pós, né, jogo da Copa do Brasil, na fatídica eliminação, na vexatória eliminação na Copa do Brasil na última quarta-feira. E aí, essa sexta-feira, ela foi, de certa forma, movimentada com a presença do presidente Rodolfo Landim, que esteve presente no local para acompanhar as atividades do treinamento do dia. O Landim é aguardado na Gávea, né? Era aguardado na Gávea nessa tarde de sexta-feira, e até a última atualização da matéria do Globoesporte.com, ele não estava no CT com o Marcos Braz. O Marcos Braz não esteve presente no CT nessa sexta-feira. É uma prática até que não muito anormal, né? Tendo em vista que normalmente às segundas-feiras ele aparece
no Ninho do Urubu. Sexta-feira eu não sei se é de tal praxe. Mas, né, antes também das atividades, o Gabigol teve lá conversando com os caras da raça rubro-negra, da Urubuzada, das organizadas do Flamengo, e conversou com esses torcedores na porta do Ninho do Urubu. O atacante havia se manifestado na quinta-feira com uma nota, né, após a sua família ser hostilizada. Todo mundo viu aí o que teve entre a mãe do Gabigol lá no Maracanã e etc e tal. O jogador foi atingido também por um copo de cerveja dentro do estádio, né? Enfim. E aí tem até um trecho da entrevista do Gabigol que diz o seguinte, ó: isso é o futebol, e sei que no Flamengo temos que vencer e queremos vencer sempre, né? Ele falou isso depois do jogo e apareceu esse trecho também na publicação que ele fez ontem, na quinta-feira, numa nota de repúdio aos acontecimentos que foram feitos depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas aí, meu parceiro Rafa, a pergunta que eu te faço era bem simples. Foi cerveja mesmo, é a melhor pergunta desse momento. Mas quem já frequentou o Maracanã sabe do que eu estou falando. Mas, meu amigo Rafael, Maracanã não, né? Estádio de futebol no geral. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: o Landim apareceu, né? Finalmente apareceu. O presidente é fundamental nesses momentos e eu acredito, como você indagou no início da live, demorou um pouco para isso acontecer. Ele busca, né? Esse elo, contornar essa situação. Queria saber, na sua opinião, a presença do presidente Rodolfo Landim hoje, dia 29/10, no Ninho do Urubu, às vésperas de o que seria, para mim não é mais, mas o que seria a final antecipada do Campeonato Brasileiro. O que isso, né, te traz? Qual é o pensamento que você traz em relação a isso? Dá para consertar? Dá para fazer uma presença do presidente, uma conversa ou algo do tipo, mexer no brio desse time do Flamengo, principalmente para o jogo de amanhã e na sequência da temporada? Vamos lá, consertar, né? Para a gente falar em consertar, a gente tem que ver o que está quebrado, né? E eu acho que a presença do Landim, ela deveria ser nesse sentido, assim, como... E aí, lógico, cada presidente tem a sua maneira, né? Alguns presidentes do Flamengo eram muito próximos do futebol, frequentavam o dia a dia do time e frequentavam treinamentos. O Landim tem realmente uma postura, ele preside de uma outra maneira, não tão próximo, não tão presente no dia a dia do futebol, e aí a gente tem que respeitar o estilo de cada um. Mas o que me parece ter acontecido com o Landim, o que ele precisa consertar? Cara, um presidente de um clube, ele tem que ser responsável por dar liga em todos os departamentos que trabalham de maneira interdisciplinar. Você tem o departamento médico, né? Você tem vários setores do clube, fisiologia, preparação física, mas no final das contas, existe uma hierarquia que leva todas as situações até a presidência do clube. É lógico que o presidente do clube não vai decidir a cor que vai pintar o muro da Gávea, mas ele tem que ser essa figura que vai conseguir resolver problemas, que vai apagar incêndio, que vai ser a última instância daquilo que acontece de errado e ele precisa decidir. Amanhã tem jogo, né? Amanhã tem Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. O jogo acontece, se eu não me engano, às 19 horas. Deixa eu recuperar para ter certeza. Se é 19 ou se é 19 horas. Amanhã, às 19 horas, no horário de Brasília, Flamengo e Atlético Mineiro. Antes da gente falar de escalação do Flamengo, né, de jogadores que estão lesionados de novo no Flamengo. Rapaz, mais 2, né? Vocês já estão sabendo aí, vocês já viram na thumbnail. Mas, né, antes da gente falar disso, teve um extracampo, né? O STJD determinou que o Flamengo liberasse ingressos para a torcida visitante. Cerca de 9 mil ingressos na hora que saiu essa notícia já tinham sido vendidos, mas a nova parcial é de que o Flamengo vendeu um pouco mais de 17 mil ingressos para o jogo contra o Atlético. A venda de visitantes ainda não foi... ainda não iniciou, né? E aí o STJD determinou que o Flamengo liberasse isso e deu um prazo. E esse prazo ele já se esgotou, né? Conforme disse aqui o repórter da Tupi, Marcos Coelho,
expirou o prazo dado pelo STJD para que o Flamengo iniciasse a comercialização dos ingressos para o setor visitante. Até o momento, o Flamengo não iniciou a venda exigida pelo STJD. O risco de multa é de R$100 mil, seguindo o artigo 223, né, do CBJD. Meu parceiro, eu estou olhando aqui a questão dessa parada dos ingressos, né? O Atlético solicitou ao Flamengo a porcentagem, né, de ingresso para a torcida visitante. Por quê? Porque abriu essa brecha. Essa brecha ela foi aberta quando tivemos o acordo no Fla-Flu para ter torcida visitante. Mas até aí entende-se tranquilamente essa solicitação. São duas torcidas da mesma cidade, com o mesmo protocolo, né, seguindo a mesma cidade, o mesmo estado. Então não seria muito difícil, tanto que foi autorizado rapidamente e prontamente atendido. Aí veio essa solicitação do Atlético, de tipo, se teve torcida visitante no Fla-Flu, vai ter torcida visitante no Flamengo e Atlético, né? Só que aí, cara, o Atlético mandou para o Flamengo para ter a resposta de maneira tranquila e bonitinha. Falaram que ligaram 3 vezes e mandaram WhatsApp pro Landim, porque esse tanto de problema que o Landim tá enfrentando, o cara vai ler um WhatsApp para atender telefone. Ainda mais 031, né? Aí o que rola? Não rolou. O Atlético recorreu ao STJD, que, na minha opinião, erroneamente autorizou, né, a solicitação, atendeu a solicitação de torcida visitante para o jogo de amanhã. E aí, o Valim disse no Twitter uma coisa que eu achei, assim, sensacional. E aí eu quero parafrasear o Valim. Ele disse o seguinte, abre aspas, irresponsabilidade do STJD. Número 1, é impossível implementar protocolo sanitário um dia antes do jogo. 2, vai ter confusão na entrada, porque a maioria será barrada. 3, o Atlético tem que pagar os ingressos até o dia 1º do 11. Ou seja, o Flamengo não vai receber. Melhor pagar a multa de R$100 mil do que correr este risco. E eu concordo demais, meu amigo Rafael, com o Valim, porque da mesma forma que você não pode fazer um protocolo em 24 horas, trata-se de protocolos interestaduais. O protocolo que tem no Rio de Janeiro não é o mesmo que tem aqui em Belo Horizonte para ir no Mineirão. Então, você não consegue fazer todo esse tipo de controle, se é que terá controle, em menos de 24 horas de uma partida. Mais uma vez, o Flamengo tem dificuldades para escalar o time, né? Agora, 2 jogadores machucados. Diego Ribas e Felipe Luiz, conforme postou o perfil oficial do Flamengo nas suas redes sociais. Os atletas sentiram uma lesão no reto. Calma. Não é isso que vocês estão pensando. Tá bom? Mas, como é que foi a lesão? No reto femoral, é isso? Femoral. Pois é. Então, meus amigos. Rapaz. E aí, Rafinha? Só melhora, né, as notícias. Arthur, parece que a gente está fazendo uma retrospectiva, cara. Eu lembro que eu fiz uma live quando teve aquela paradinha, né, entre o final de agosto e setembro, depois do jogo Flamengo e Santos, que os jogadores foram convocados e o campeonato foi suspenso. Você lembra dessa paradinha que deu? Uhum. 2 jogadores voltaram com contusões musculares, Felipe Luiz e Diego Ribas. E agora, de novo, os caras estão convocados e quer dizer, cara, tá tudo errado. O Flamengo virou uma máquina de moer jogador, cara. Virou uma máquina de moer jogador. Talvez o Diego nem fosse titular, mas o Felipe Luiz com certeza seria, cara. Prejudica muito. E aí tem outro que a gente não fala, né? Ele não tá machucado, mas e o Davi Luiz? Não tá machucado, mas tá voltando de lesão e o Flamengo tem medo que ele machuque de novo. Ou seja, é mais um cara. E o reserva do Davi Luiz é o Léo Pereira, tá aí na escalação provável. Léo Pereira. Então, pô, é outra baixa que a gente tem, cara. E aí, pô, ninguém fala também. A gente poderia ter a opção do Pedro amanhã. Mas também não vai ter, cara, porque o cara fez uma cirurgia no joelho. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Dois
2 não, vários jogadores importantes aí machucados. Pô, E René. o time... René tá machucado? Não, René titular. Quem dera. Tá. Pecado. Tá? Calma, pecado. Mas o Felipe Luiz machucado. Você acha que o René vai ser o titular? Eu não acho mais nada. Porque o Ramon entrou contra o Atlético Paranaense, irmão. Com o René no banco. Do nada, o Ramon virou reserva. Então, não sei mais. Ele virou reserva ou era um jogo que o Renato precisava de ofensividade e ele colocou um lateral de características mais ofensivas? Eu não digo nem ofensividade, mas ele precisava de velocidade principalmente. Então pode ser. Amanhã eu acho que é René neles. Você acha que é René? Sabe por quê? O René, para alguns, marca bem. Opa, marca bem pra caralho. Nossa, ele marca bem. Nossa, ele já foi o melhor lateral. Nossa. Para alguns. Aí o que ele vai fazer? Vai botar o René ali, filho, e fazer assim pro Guga. Ó. Vem, ataca. Que o Guga é lateral do meio para frente. Então ele vai falar, vem, ataca. Vou estar aqui marcando. O que era o certo? O Guga vai ser titular? Que é aquele cara que vai para frente? Então eu vou botar alguém que seja ofensivo também. Para alguém se preocupar com o meu. Né? Eu prefiro mais o cara se preocupar comigo do que eu me preocupar com o cara. Então, eu não vou botar o René para ficar atrás, para eu ficar prevenido em relação a Guga, Savarino ou a PQP. Não vou. Agora, se eu coloco o Ramon, o que o Guga vai fazer? Entendeu? É assunto para o pré-jogo de amanhã. A mesma coisa acontece lá do lado direito. O que nós temos do nosso lado direito? Isla. Provavelmente titular amanhã. Sabe quem vai adorar a notícia do Isla titular amanhã? Um cara horroroso chamado Keno. Vai adorar essa notícia, mano. Entendeu? Então, eu não sei se eu facilitaria tanto essa vida dos outros não fazendo um time ofensivo. Agora, claro, ônus e bônus. Deu literalmente.